E aí, pessoal, tudo bem? Nesta semana está rolando a Supercopa da Espanha, né, um torneio que tradicionalmente reunia o campeão da Copa da Espanha, né, a Copa do Rei, e o campeão da Liga da Espanha, o Campeonato Espanhol. Como aí acontecem as Supercopas pelo mundo, inclusive no Brasil teremos esse ano aí com o Atlético Paranaense e Flamengo. Mas neste ano o formato acabou sendo diferente. A Supercopa da Espanha não será em jogo de ida e volta e nem será na Espanha, e nem será com os dois campeões apenas, né? O vice-campeão espanhol, no caso o Atlético de Madrid, e o vice-campeão da Copa do Rei, que seria o Barcelona, né? Que foi o Barcelona, mas como o Barcelona já foi o campeão espanhol, acabou sobrando para o Real Madrid essa vaga. Vão disputar uma Supercopa da Espanha com 4 times, com semifinal e final. Semifinal, a gente já teve um jogo nesta quarta-feira entre Real Madrid e Valência. O Real Madrid venceu por 3-1. Está rolando neste momento que estou gravando o vídeo a outra semifinal entre Barcelona e Atlético de Madrid. Está 3-1 para o Barcelona perto do fim, então eu suponho que o Barcelona vença o jogo. Vocês verão depois que o jogo acabar, mas tudo está encaminhando para isso. E afinal, no fim de semana, o torneio que está sendo realizado em Jeddah, na Arábia Saudita, né, que houve um acordo aí na Federação Espanhola com a Federação Saudita para realizar o torneio na Arábia Saudita durante 3 anos. Então as próximas 2 edições também ocorrerão na Arábia Saudita. Não chega a ser uma grande novidade, grande surpresa isso, considerando que outras Supercopas nacionais já aconteceram em países estrangeiros. A própria Supercopa da Espanha já foi realizada em Marrocos, a Supercopa da Itália já foi realizada em Pequim e em Trípoli, e neste ano foi na Arábia Saudita também. E a Supercopa da França também já foi realizada fora do território francês. E isso, por enquanto, acaba sendo uma coisa muito pequena, que a gente vê assim, mas mais do que uma tendência, talvez isso passe a fazer parte de uma estratégia das ligas. A Supercopa muitas vezes é feita pela federação, né? Mas as próprias ligas começarem a usar a Supercopa como uma ferramenta de projeção da sua imagem no exterior, né, numa internacionalização de marca, né, e nisso o formato que a Espanha criou, apesar de fugir um pouco do espírito de Supercopa, ele é muito adequado para isso, né, porque faz 4 times, 4 dos seus melhores times, e no caso até coincidiu de serem 4 dos maiores times, depois pelo menos 3 grandes, mais um 4º time, que é um médio forte, que briga, né, com constância, né, e então até criou um torneio aí legal para os sauditas verem. Mas por que isso? Bom, do ponto de vista do mercado, as grandes ligas esportivas do mundo estão num momento de globalizar a sua imagem. Já não é nem de hoje isso, né? Já faz um tempo. Mas isso está cada vez mais forte. De globalizar a imagem, forçar sua imagem para o mundo, para elas terem audiências mundiais, né? Então a gente viu isso já com a NBA lá no final dos anos 80 fazendo isso. A gente viu o futebol italiano nos anos 80, no final dos anos, segunda metade dos anos 80 e nos anos 90 tentando fazer isso, mas assim, de uma forma, ainda que para os padrões da época, depois acabou não sustentando. A Premier League fazendo muito isso a partir da virada do século, principalmente dos anos 90 para os anos 2000. E a NFL está fazendo isso também. E a gente vê em várias outras ligas também, que às vezes a gente não percebe tanto, mas está rolando. Desde a Indian Premier League de cricket rola isso. Tem o Super Rugby, que é um torneio de rugby do hemisfério sul, e agora tem até time do Japão. Por quê? Tudo para fazer com que mais gente possível acompanhe aquele campeonato e consumam aqueles times e comece a tratar aqueles times como o seu campeonato de preferência, o seu time de preferência, o seu campeonato de preferência e o campeonato que você consome audiência de TV e consome comprando camisa, comprando produtos do time, né? E a Supercopa ela cai bem num aspecto, ainda mais nesse formato espanhol. A Premier League, para tentar projetar a imagem dela na Ásia, ela criou a Premier League Asia Trophy, né, que é um torneio realizado todo ano na Ásia. É um torneio de pré-temporada que reúne 4 times, em geral
né? Esses times variam, né, quais são, mas em geral é um time grande e 3 times médios ou pequenos, que eles vão para algum país da Ásia, que varia, às vezes é Singapura, às vezes é Hong Kong, às vezes é China, varia ali, vai rodando. E faz um torneiozinho ali de fim de semana, faz semifinal na sexta-feira, final disputa de terceiro lugar no domingo, mas é um torneio de pré-temporada, então o nível de interesse do jogo, o nível até de competitividade do jogo é bem menor, muitas vezes os jogadores entram jogadores reservas ali, sobretudo na semifinal, porque é jogo sexta e domingo, é muito colado. Mas ali só para ativar o público asiático, né? Então o cara lá, o singapuriano que gosta lá do Arsenal, vai lá, compra a camisa do Arsenal, a camisa nova, né, nova temporada, vai ver os novos jogadores contratados. Às vezes eles nem jogam os 2 jogos, às vezes nem jogam jogo nenhum, né, às vezes se for uma temporada que teve Eurocopa ou Copa do Mundo, às vezes ele nem se apresentou ainda direito, mas o cara vai lá e vê. Mas assim, é um torneio que ali serviu muito para plantar a sementinha da Premier League na Ásia, e a Premier League mantém isso, mas não é a mesma coisa, né? É um torneio que não é um torneio, é um oficial assim que vale um título. Até o time até levanta um troféu lá, mas não vale um título. O nível técnico é baixo porque é pré-temporada e porque os times não se classificam. É meio ali, tem um rodízio ali. Daí os times querem, alguns até gostam de ir para promover sua imagem na Ásia, vender umas camisas, essas coisas, né? Mas fica por aí. Agora, para ganhar de verdade o público internacional, você precisa de repente criar eventos mais fortes. Já se falou do Campeonato Espanhol criar uma 39ª rodada disputada no exterior, ou pegar algum jogo da temporada mesmo, né, um jogo do campeonato, e realizar fora do território espanhol. Até se falou, por exemplo, num Villarreal e Atlético de Madrid em Miami, por exemplo. Por quê? Porque é um jogo oficial de campeonato. E isso faz diferença. O público vai saber que aquele jogo vale, né? Então os times entram em campo com outro nível de dedicação. Eles vão buscar, não só buscar a vitória, mas buscar colocar os seus melhores jogadores possíveis ali naquele jogo. E a própria sensação do público de que aquele jogo vale algo é legal, né? Então, assim, não é um amistosinho lá que no segundo tempo todo mundo vai ser substituído. Mas isso é botar uma rodada inteira do campeonato em outros países, ou botar um jogo mesmo do campeonato em outro país, ainda é uma medida que causa rejeição, né? A torcida de um time, por exemplo, vai deixar de ver um jogo do seu time em casa, né? Isso que a NBA faz isso, né? E a NFL também. Lá eles lidaram melhor com isso porque a ideia do negócio é muito forte ali, né? Mas no futebol ainda existe um tradicionalismo, um romantismo que bloqueia um pouco essas iniciativas, né? Então aí se criou um pouquinho de mais, um pouquinho de menos, tudo, talvez não, fica ali, né? Agora, com a Supercopa é diferente. A Supercopa, teoricamente, é um torneio oficial, mas ela tem uma cara um pouco de amistoso, né? Os times não ligam tanto para ganhar, mas querem ganhar, né? Então é um jogo oficial, você ganha um troféu, você bota lá na lista que você foi campeão da Supercopa do país, o Community Shield no caso da Inglaterra, esse tipo de coisa. Normalmente é um jogo contra um adversário forte, né, porque o campeão da Copa e o campeão nacional geralmente são times decentes, então vai ser um clássico, vai ser um jogo pelo menos contra um adversário forte, então vai ter um bom nível técnico esse jogo, mas ele ainda tem uma cara um pouco de amistoso, sobretudo porque normalmente é em pré-temporada, então os times ainda priorizam mais a preparação do que ganhar esse jogo. Então esse jogo às vezes não tem aquele caráter todo. Mas foi assim que rolou a Supercopa da Espanha em Marrocos, foi assim com a Supercopa da Itália e com a Supercopa da França. Agora, alguns desses torneios já estão sendo deslocados para o meio da temporada. Caso agora da Supercopa da Itália também, que a Lazio venceu da Juventus, que foi na Arábia Saudita também faz 2 semanas. Isso não, acho que foi um pouco mais de 2 semanas, foi em dezembro, né? O Natal me fez perder um pouco a noção. Mas foi em dezembro. Isso faz com que os times já estejam mais formados. Então, os times já estão em alta competição, então o jogo tende a ser mais competitivo. E até acontece, a Lazio ganhou da Juventus e agora a gente está vendo isso com a Supercopa da Espanha. Além disso, quando a Supercopa da Espanha cria o torneio com semifinal final, cria uma cara de torneio mais forte. E a Espanha pode até começar a fazer, se der certo o formato, depois dessas 3 edições na Arábia Saudita, a Espanha pode até começar a
criar processo de seleção de sede, fazer com que países que queiram receber a Supercopa da Espanha se ofereçam para isso, né, se candidatem a isso, né, para poder receber por 2 ou 3 edições seguidas ali, né. Isso cria um movimento em torno do torneio maior. Isso faz com que o promotor local do jogo se dedique mais não só a mobilizar a torcida local, mas até a tentar criar todo um evento e usar aquilo como promoção da sua cidade, do seu estádio. Não é à toa que os sauditas pegaram a Supercopa da Itália e da Espanha. Por quê? Porque os sauditas agora estão querendo receber jogos, estão querendo ajudar, voltaram a querer usar o futebol para promover a sua imagem, né? Coisa que eles tinham ficado um pouco para trás, tinha ficado mais com os catarianos e com o pessoal dos Emirados Árabes. Então, a Supercopa da Espanha, do ponto de vista romântico, é óbvio que é melhor a Supercopa da Espanha na Espanha e só com 2 times, né? É o tradicional tudo. Agora, como mercado, como economia, como marketing, a Espanha achou um formato que tem um potencial bom para crescer e projetar a Liga Espanhola para outros países. Por exemplo, vai chegar lá, digamos que a próxima edição seja em Singapura. A próxima edição não, né? Depois dessas 3 na Arábia Saudita seja em Singapura. Para o pessoal de Singapura ver a Supercopa da Espanha nesse formato aí, com 4 times fortes ali, que de repente dessa vez é Atlético, Real e Barcelona e Valência. De repente, até pode ser um ano ruim, Real, Barcelona, Atlético e Bilbao e digamos que, sei lá, o Celta chega na final da Copa do Rei. Esse é um ano assim que você tem um Real, você tem um Barcelona e você vai ter um time médio, tradicional, forte ali no meio, no caso Atlético e Bilbao. Sempre vai ter, né? Vai ser um torneio com muito mais apelo, com muito mais capacidade de mobilizar o pessoal em Singapura do que a Premier League Asia Trophy. E no caso da Premier League, o Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra, está muito enraizado como abertura da temporada, jogo em Wembley, é difícil mover aquilo de lá. Então é uma área em que os espanhóis, que são os grandes rivais dos ingleses na criação, na promoção no posto de maior liga de futebol, Liga Nacional de Futebol do mundo, tem esse trunfo na mão que os ingleses não têm. Então, eu até achei, do ponto de vista do negócio, achei uma ideia interessante. Ainda que, do ponto de vista de torcedor, assim, tradicional, eu não goste, e tentando entender como negócio, foi uma boa sacada e talvez isso prospere. Talvez, eu não duvidaria que a Supercopa da Itália, a Supercopa da França, da Alemanha, começasse a pensar em modelos assim, né, para fazer mais. A Itália já fez no meio da temporada agora, fazer mais no meio da temporada, 4 times, para criar um mini torneiozinho, não vira um jogo isolado, vira um mini torneio, né? Eu não duvidaria isso, porque é uma briga muito forte para ocupar esse espaço de globalização do futebol, e o próprio modelo de Mundial de Clubes que a FIFA está promovendo aí a partir de 2021 tem muito a ver com isso, em fazer com que o Mundial de Clubes, que na verdade o torneio que globalize o mundo, o universo de clubes, esse torneio seja um torneio da FIFA, porque a FIFA vai ganhar dinheiro. A proposta de Super Champions League, lá da Champions League maior, tudo que não está passando, está sendo bloqueado pelas ligas europeias, também tem muito a ver com isso. A UEFA querendo fazer com que o grande torneio internacional de clubes, o torneio que mobilize toda a torcida mundial, toda a atenção mundial, e que faça com que todo mundo torça para algum time ali, seja um torneio da UEFA, no caso a Champions League, como é a NBA ou a NFL, que são os grandes torneios de basquete e futebol americano do mundo. Assim, claro que o pessoal gosta do time do seu país no basquete, mas a NBA é o grande torneio de basquete do mundo, o torneio que todo mundo acompanha, todo mundo tem algum time. Tem muita gente, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, que não tem time no NBB, mas tem time na NBA, né? E mesmo na Europa, muitas vezes a NBA tem, em alguns casos, chama mais atenção do que uma liga local ou uma Euroliga, dependendo do país, dependendo do universo ali, né? Então a FIFA tá brigando por esse espaço, a UEFA tá brigando por esse espaço, e as ligas estão brigando, as ligas nacionais estão brigando por isso, e aí a Supercopa da Espanha vira uma arma da Liga Espanhola para tentar atingir um ponto em que a Liga Inglesa tem mais dificuldade de chegar, que é criar um torneio oficial de relevância técnica, de interesse esportivo, que possa ser jogado em outro país sem ter tanta chiadeira. Tá bom?
Mas é isso, então se vocês concordam, concorda aqui, dá um aqui. Vou deixar aqui do lado 2 vídeos que eu fiz falando sobre o Mundial de Clubes e sobre a Super Champions League, são vídeos mais antigos, algumas coisas até mudaram em relação àquilo, mas fala um pouco sobre esse conceito aí, de como porque há interesses em criar esses torneios do jeito que eles estão sendo propostos, tá? E escreve aqui embaixo nos comentários, dá curtir se inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.